E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje vai ser sobre reparo de plástico. Eu tô aqui com 5 métodos diferentes de reparo de plástico e a gente vai fazer um estudo aqui, testar todos e também ver quais são as características e quais são os casos que a gente pode utilizar esses reparos, né? Também vou falar sobre os tipos de plástico diferentes e também as características de cada um. Eu fiz uma pesquisa bem legal, passei bastante tempo estudando aí e, aliás, na descrição vai ter o documento com todas as fontes, também todos os conteúdos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vamos falar um pouco sobre por que o plástico é tão utilizado nos automóveis atualmente. Ele traz várias vantagens, né, no mundo da engenharia, como redução de peso, redução de ruído, ele absorve muito bem os ruídos, isolamento elétrico, isolamento de calor, e também ele traz uma redução de custos muito boa para as montadoras, né? O plástico ele representa por volta de 15% do peso total do carro, o que pode variar ali de 150 a 200 kg, dependendo do peso do veículo, claro. Ele representa 50% em média do volume total do carro. O tipo de plástico que a gente mais trabalha no mundo da funilaria e pintura é o plástico PP, que aliás é o tipo que a gente vai fazer os testes. Mas também existem diversos outros tipos de plástico, né, como o ABS, o PET, o PA. Existem literalmente dezenas de tipos de plástico diferentes. Grande parte das vezes o plástico PP não vem sozinho, ele vem adicionado uma espécie de borracha, né, que chama de elastômero, chamado EPDM. Ele ajuda na flexibilidade do plástico, também ajuda, né, para caso ocorra algum tipo de colisão ou uma batida, ele consiga flexionar, né, ser elástico e não quebrar. Quando o plástico PP ele vem adicionado do EPDM, ele pode ser chamado de TPO. Então se você vê em uma peça plástica escrita TPO, você já sabe que a composição dele é o PP mais o EPDM. Então agora chega de teoria, vamos começar o nosso teste prático. Essa peça aqui é um frizz de acho que uma Ducato. A gente pode ver aqui, ó, deixa eu ver se vai mostrar na câmera. Tá escrito PP. É muito importante que antes de começar os reparos, a gente avalie o tipo de plástico que a gente está trabalhando, né? No caso a gente já fez aqui, eu já sei que é um plástico PP. E também avalia a condição dele. E avaliar a condição não é somente o estado que a peça está, né? Se está quebrado, coisa assim. Mas é também ver a condição do plástico, quimicamente, né? Então é analisar, né, se ele está quebradiço ou coisa do tipo, para ver se o teu reparo vai durar algum tempo, né? Porque também não adianta perder um tempão fazendo reparo e ele não durar nada. Então como vão ser 5 métodos diferentes que a gente vai mostrar, eu vou separar essa peça aqui em 5. Vou botar uma fita. 4. E aqui eu vou simular um quebrado, né? Eu vou usar essa tesoura e simular um quebrado. Quebrados já estão feitos aqui e vamos começar a mostrar os métodos. Vamos começar falando do Veda-Choque. Então o Veda-Choque é um produto de 2 componentes. A gente tem uma resina epóxi e um endurecedor. Eles devem ser misturados na mesma proporção, né? 1 para 1. E também vem junto essa tela de reforço, que é de fibra de vidro. Ele tem um tempo de secagem de 4 horas a 25 graus e um tempo de cura de 24 horas, também a 25 graus. Eu tô gravando esse vídeo aqui em novembro de 2025 e eu paguei em 150 gramas. 150 gramas é o valor dos 2 juntos, tá? Então cada um tem 75, a gente pagou R$70. E uma coisa que eu acho que bastante gente não conhece é que, segundo a ficha técnica desse produto, não é permitido a aplicação de massa poliéster em cima dele, tá? Então se você aplica massa poliéster em cima do seu reparo com Veda-Choque, saiba que não é recomendado, tá? Vou ser bem sincero para vocês, eu nunca utilizei o Veda-Choque antes. A gente usa outros métodos de soldagem aqui na oficina que a gente acha melhor. Então vou seguir aqui bem certinho as recomendações, né? Deixa eu ler. Então o primeiro passo que eles falam aqui na embalagem é a limpeza da área. Também não é só para esse método, tá? É recomendado que faça isso em todos, né? Para garantir a fusão do material. E o Veda-Choque ele tem substratos corretos, tá? Para se aplicar. Então é recomendado que para plásticos seja plástico PP, ABS e plástico PU, tá? Preparação da superfície. Efetuar o lixamento mecânico ou manual em forma de U nas partes internas e externas da peça, dependendo do defeito. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não entendo o que eles querem dizer com forma de U. Na minha cabeça é fazer aquela curva, como se a gente estivesse fazendo uma solda, né?
para dar maior aderência. Vou usar aqui uma 120. Vou lixar toda a área. Só para avisar que nesse vídeo aqui eu não vou usar máscara, tá? Porque eu tô aqui falando, tô gravando e iria incomodar. Agora eu vou usar a nossa micro retífica e eu vou usar para fazer uma cava aqui, tá? Porque se eu aplicar o adesivo aqui em cima, ele não vai conseguir penetrar para dentro do quebrado. Como ele é um adesivo, como ele é praticamente uma cola, que ele vai ficar aqui em cima da superfície do plástico e juntar as duas, ele precisa dessa aderência mecânica que é gerada pela lixa, né? O arranhado. Então ele pede para cortar essa manta de fibra de vidro em tamanhos diferentes, né? Começando do menor, botando primeiro a manta de tamanho menor e aumentando ela. Tem até um desenho aqui, ó, que fala, isso aqui é como se fosse nosso reparo, né? Estaria nesse sentido. E depois é 4 horas para poder começar a lixar, né? Começar a trabalhar na peça. E esse é um dos motivos de porque a gente não usa aqui na oficina, né? 4 horas, por mais que você... Claro que você pode, por exemplo, aplicar isso aí no final do dia e lixar no outro dia, né, tudo mais. Só que mesmo assim, quando a gente está trabalhando com reparo de plástico, geralmente é uma coisa rápida, né? Tu pega, já desmonta a parte, já começa a mexer na peça e você, a maior parte das vezes, consegue até aplicar primer no mesmo dia. Então ter que esperar 4 horas realmente acaba interferindo bastante no processo. E antes de alguém falar aí, ah, mas é que eu pego um soprador e eu fico esquentando aqui, aí demora só 15, 30 minutos. Ainda tem o tempo da mão de obra, né? O tempo que você está perdendo lá, 30 minutos parado jogando soprador térmico numa peça. Eu achei que vinha bem mais manta, tá? Ele veio um pedacinho desse tamanho aqui e eu achei pouco. Então, pessoal, já que o Veda-Choque ele tem um tempo de secagem mais elevado, eu vou começar a fazer os outros métodos, tá? Então vai ter um corte aí, o vídeo vai ficar meio que fora de ordem. Então quando vocês verem o Veda-Choque, provavelmente já vai ter outras peças, outras partes soldadas da peça, tá? Mas é que eu tive que esperar mais um tempo para não ficar mexendo na peça depois de aplicar ele, tá? Então vocês vão ver agora cortando para eu aplicando o Veda-Choque. Agora eu vou botar o primeiro pedaço de fibra. E agora, como as instruções pedem, é botar um pedaço pequeno de fibra que eu já botei e depois ir aumentando. Eu estou pressionando bastante, né, para ele entrar bem nas fibras dessa manta e assim formar parecido com um pozinho mágico, né, que a gente falou, o material compósito, que é composto pela matriz, que nesse caso é o Veda-Choque, e o reforço, que é a manta. Ó, pessoal, então esse aqui foi o resultado, ó. Aqui na parte de cima ficou um pouquinho pior, só que depois seria só chegar e remover essa parte aí da fibra, né, mas acabamento na parte interna não fica um resultado muito bonito, tá? Vocês podem ver que era um dano pequeno, só que já que tem que ir aumentando, assim ele acabou ficando um pouco maior. E a fibra chegou até aqui, e o primeiro pedaço foi aqui. Eu entendo que provavelmente ficou um pouco maior do que deveria, tá? Mas é porque eu cortei um pedaço de fibra maior mesmo. Também a princípio iria dar uma resistência melhor. Agora, a gente tem que fazer o outro lado, né? E o outro lado não vai nenhum tipo de manta, vai apenas o adesivo. Então, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre a soldagem térmica com grampo. Ela consiste, né, em utilizar esses grampos aqui de metal e utilizando uma máquina, esquentar eles e introduzir eles na fissura, né? Vou começar falando um pouco de por que eu não gosto muito desse método. Quando ele é utilizado sozinho, apenas ele fazendo todo o processo de soldagem, ele não gera um acabamento bom, não gera uma solda boa,
é um investimento alto, tá? Essa máquina aqui deve custar uns R$ 800 atualmente, mas tem versões mais baratas, tá? No Mercado Livre, provavelmente por R$ 250, R$ 300 você acha aí. E o que eu não gosto nela, principalmente, é o fato de você não estar soldando realmente a peça. Tá juntando um clipezinho de metal e grudando ele na peça, né? Como se tivesse as duas fissuras e você tá usando o clipezinho de metal como uma ponte. Então, quando essa peça ela flexionar, né? Quando ela trabalhar, aquele clipe de metal que está segurando tudo. E esse clipe de metal, esse grampo, né? Ele tem uma dureza diferente do plástico, ele tem uma elasticidade diferente do plástico, características químicas e físicas dele é diferente, então ele pode sofrer corrosão, ele pode sofrer um monte de outras ações do tempo. Então realmente, como um método único de soldagem, né, se você estiver utilizando só ele, eu não acho legal. Agora, ele tem uso sim e bons usos, tá? Você pode usar ele como uma pré-fixação. Tem como ver aqui que nessa peça, quando a gente fez o corte, uma parte ela levantou, ó, tá uma mais alta que a outra. O que poderia ser feito aqui, por exemplo? Alinhar essa peça, utilizar esse grampo para fazer uma pré-fixação. A gente utilizaria depois outro método de soldagem, né? Como a soldagem por termofusão, utilizando o pó mágico e a supercola, que a gente vai falar depois também. Então, às vezes no papel, né, quando a gente vê no Instagram alguém usando, parece ser uma coisa muito boa, só que na prática não é muito legal não. Vamos limpar bem. Já que isso aqui mexe com calor, eu recomendo tirar o desengraxante de perto, tá? Então, ela tem regulagem aqui de calor, tá? É uma coisa que muitas ferramentas mais baratas do mesmo tipo não possuem. Eu vou primeiro fazer um teste aqui só numa outra parte para ver se a temperatura está correta. Tá no 3 aqui, vamos chegar a esquentar. Introduzindo metal. Adiciona o grampo e fica esse S assim na peça. Vamos adicionar aqui o primeiro grampo. E, ó, esse aqui foi o resultado. Parece até que ficou forte. Quando eu falei de que o quebrado ainda fica ali, é isso que eu tô falando. Olha aqui. Se eu remover esses clipes, o quebrado ficaria do mesmo jeito. Então, quando essa peça flexionar, principalmente quando tiver algum tipo de produto em cima, né, seja o primer ou até uma massa que você aplicou, o verniz, esse produto que vai ter uma dureza maior que o plástico, ele vai trabalhar ao mesmo tanto, ó, ele vai quebrar. Olha aqui, ó, aqui ele já dobra bastante. Existem outros métodos que são mais rápidos, geram um acabamento melhor, uma qualidade de fusão, né, de soldagem melhor, e que também não necessitam no final de um acabamento com massa poliéster, né, dependendo do tamanho do dano, claro. E eu fiz alguns tópicos aqui para mostrar a qualidade de cada solda, né, e para você aí na sua oficina ou em casa conseguir avaliar o método que você acha melhor. E a soldagem por grampo tem um custo por uso. Eu dei uma nota 8, porque os grampos são muito baratos. Investimento inicial, 2. Por quê? É uma máquina cara, é um equipamento caro, principalmente se for de uma qualidade melhor. Eficiência, 7. Quando eu falo de eficiência, eu estou me referindo ao tempo que precisa para fazer um reparo desse aqui. Aqui foi rápido, e se você ainda souber utilizar bem esse método, vai conseguir provavelmente fazer até mais rápido. Facilidade, eu dei a nota 7. É uma coisa fácil de se fazer, não precisa ter muita experiência, mas tem que se atentar também a não esquentar o grampo demais, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso com a soldagem com ferro de solda. Qualidade de acabamento, 3. Não tem nem que explicar o porquê, né? Olha o acabamento que esse tipo de solda dá. Péssimo, né? Aqui, nunca que você poderia aplicar primer em cima disso. Lixar aplicar primer é uma coisa que tá fora de questão, não tem como fazer. Qualidade de fusão, qualidade da soldagem. Nota 3, que eu dei. 3 de 10, né?
Por quê? Fusão mesmo aqui ocorreu apenas nos espaços em que o clipe de metal, né, que o grampo esquentou e grudou. Então essa vinca, esse quebrado ainda está aqui. Então realmente, se a gente pegar a nota média 5. Agora vamos falar um pouco sobre a soldagem por termofusão, né? Utilizando essa ferramenta que é o termofusor. Então a solda por termofusão, ela utiliza o termofusor. Isso aqui é um equipamento especializado que é feito para isso, tá? E também uma vareta de adição. Então, isso aqui é um equipamento relativamente barato, custa por volta de R$300 aí. E se você quiser fazer esse tipo de reparo, você vai precisar comprar um desse aqui, tá? Não tem como fazer gambiarra, não tem como chegar, pegar um soprador térmico e adaptar. Isso aqui ele tem um fluxo de ar correto, ele trabalha numa temperatura correta, então todos os fatores é feito especificamente para soldagem de plástico. E como eu falei, esse método ele utiliza uma vareta de adição. E essa vareta precisa ser do mesmo material do substrato, tá? Não tem como chegar e pegar, usar um plástico diferente, né? Porque eles têm características diferentes e eles podem não grudar um no outro. E essas varetas aqui é um produto muito difícil de achar, tá? Vou falar para vocês onde que a gente acha. Aqui, ó. Parabarro. Você pode chegar, cortar um parabarro, né? Com uma tesoura. Você vai lá, você corta. Isso aqui você consegue soldar 1 quilômetro, tá? São varetinhas assim, né? Dependendo do tamanho. Eu vou mostrar para vocês depois, né? Dependendo do tamanho do dano, vai mudar o tamanho da vareta. E você simplesmente pega esse parabarro, acha a área mais plana dele e você corta. Simplesmente isso, então praticamente nenhum custo. Eu vou começar aqui cortando a vareta que a gente vai utilizar, né? Na parte de dentro eu gosto de usar uma vareta um pouco mais grossa, tá? Mais ou menos essa espessura aí. E na parte de fora eu gosto de usar uma vareta um pouco mais fina. Então todos os métodos aqui que a gente adiciona algum material, né? Eu gosto de fazer essa cava. E na ponta do rasgado, né? Eu gosto de pegar uma broca e fazer um furinho. Isso aí evita que aquele rasgo continue a aumentar. E agora é usar o termofusor. Ele já estava esquentado, aí eu já deixei uns minutinhos ele esquentando. E é direcionar o calor, né, do bico entre a vareta e o plástico. Eu gosto sempre de direcionar um pouquinho mais para a vareta. E sempre pressionando bem a vareta no plástico, né? É até parecido com o processo de solda em metais, né, com a solda com oxiacetileno. É um processo até parecido aí. E depois, quando eu termino a solda, né, eu gosto de aplicar um calor ali na ponta e torcer a vareta. Aí quando eu torço, eu faço com que ela quebre sem puxar a solda de cima da base, né, do material de base. E eu gosto de pegar a vareta e esquentar um pouco bem na partezinha de fora do reparo e meio que fazer um difuminado. E eu sempre uso ar para resfriar a solda depois. Eu não gosto de usar água, porque não só ela molha toda a peça que eu estou trabalhando, fica pior de trabalhar depois, mas ela também não dá um choque térmico. E agora eu vou fazer a cava pela parte de fora e utilizar uma vareta um pouquinho mais fina, né? Aí não parece estar tão fina, só que a pontinha dela ficou bem fina. E eu faço esse mesmo processo por fora. Então, umas coisas importantes de saber sobre a própria ferramenta. Ela demora um tempo para aquecer, tá? Demora uns minutinhos aí para ela chegar numa temperatura de funcionamento que você vai conseguir derreter as varetinhas, tá? E também quando você terminar de usar ela, ó, então ele tem 3 modos aqui, ó. O 2 é o calor e o ventilador funcionando. O 1 é somente a ventoinha dele ligado. E o 0 é tudo desligado. Então você, depois de utilizar o seu termofusor, ele vai estar aqui no 2, né, no meu caso. Você vai estar lá fazendo a soldagem, pá, terminou a soldagem. Você vai botar no 1, esperar a resistência esfriar, deixar lá uns minutinhos, quando vê que o ar já está saindo frio, você desliga e guarda. Porque se você guardar ele com a resistência e o corpo dele quente, a resistência fica mais frágil. Aí se ele bater em alguma coisa, se ele cair no chão, pode quebrar a resistência e você vai ter que trocar. Então é bem difícil de achar os pontos negativos do termofusor, né? O que eu consegui achar?
é o preço, né? Muita gente pode achar o valor de R$ 300 um pouco caro, principalmente se você estiver querendo fazer na tua casa, aí no seu próprio carro. Talvez não faça tanto sentido, né, investir tanto numa coisa que você vai usar poucas vezes. E também o fato de que ele requer um pouco de experiência para aprender a usar, tá? Você vai demorar algumas tentativas. Eu recomendo treinar bastante uma peça de teste, tá? Faz várias varetinhas dessa. Vai aqui, ó, fazendo a soldagem numa peça de teste, até você conseguir aprender a usar completamente essa ferramenta, tá? Mas tirando isso, cara, para uma oficina, isso aqui é um dos melhores equipamentos que você vai ter. É muito pouco que vai gastar de energia. A vareta é de graça. Só tem que aprender a usar. Depois que aprender a usar, ele vira um dos melhores métodos aí, provavelmente o melhor método até, em relação a custo-benefício, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a soldagem com pó mágico e a supercola. Esse aqui é um dos métodos mais eficientes, tá? É muito rápido. Depois de você fazer a solda, você espera apenas 1 ou 2 minutinhos, ele já está seco, já pode realizar o lixamento. Ele é muito bom para gerar acabamento. Muitas vezes a gente utiliza a solda por termofusão por dentro e por fora a gente utiliza a supercola com pó de plástico, tá? Essa aqui é a marca que a gente usa, tá? Ela é bem conhecida, esse aqui é bem barato, tá? O que é mais caro é a supercola, tá? Que você vai ter que utilizar. Esse aqui vai sair um pouquinho mais caro, só que pela quantidade que a gente usa, acaba ficando barato. Vamos falar um pouco sobre a composição desse produto aqui, o pó de plástico. Ele não é nada mais do que plástico triturado misturado com um endurecedor, tá? Não é bem um endurecedor, é um acelerador de secagem. O acelerador de secagem ele tem um pH alto, e dentro da supercola tem um produto ácido que impede que a cola seque. Então, o produto do pozinho mágico reage com a cola e faz com que ela seque quase instantaneamente. A supercola ela é composta por cianoacrilato, que é uma substância que ela reage com a umidade, tá? Então, ela seca por meio do contato com a umidade. Ou seja, um fato curioso, a supercola seca mais rápido em dias úmidos do que em relação a dias secos, né? Então, é meio que ao contrário dos produtos que a gente tem aí na pintura automotiva. Em relação à segurança, tá? Eu sei que parece uma coisa ridícula, que isso aqui não faz mal para a saúde, nada. Só que quando você faz soldas em uma escala maior, né? Tem vezes que é uma peça que está toda quebrada e você tem que juntar uma peça de outro plástico em cima dessa, pode gerar não só bastante calor, isso aqui é uma reação exotérmica, ela libera calor, mas também ela solta uma fumaça branca, que se vai nos seus olhos, aquilo dali arde um monte e também prejudica a visão, tá? Aquilo dali faz mal para a visão, então eu recomendo, bota pouca cola, pouco pó, vai fazendo aos poucos. Então vamos falar um pouco sobre as características físicas desse produto. Quando os dois se juntam, eles formam o que a gente chama de material compósito, onde um atua como matriz, que junta as partículas do reforço junto, tá? Isso aqui atuaria como um reforço, né? Isso gera uma solda com uma dureza bem alta, tá? E quando eu falo dureza é um termo da engenharia que significa resistência a arranhado, tá? Então é uma coisa que ela é realmente mais dura, não quer dizer que ela é mais resistente, tá? Ou seja, se você tem uma peça que ela flexiona muito ou que ela tá uma peça que trabalha bastante, né? Não é um método muito recomendado. Uma das vantagens dele é que você pode utilizar esses dois juntos para realmente fazer peças novas, tá? Você, por exemplo, poderia pegar uma peça assim, ó, e refazer esses clipezinhos aqui. É recomendado que você lixe bem a superfície, tá? Porque, teoricamente, essa cola não tem uma boa aderência ao plástico PP. Outro uso bem legal dele é que ele é uma boa alternativa à massa poliéster, tá? Deixa eu explicar, tá? Porque é engraçado falar isso. Mas, por exemplo, se eu tenho um dano como esse aqui, que ele tá um amassado, tem até um furo, eu poderia fazer o quê? Encher esse furo de cola e do pó mágico, né? Fazer todo o processo de soldagem e ir adicionando a cola até eu conseguir nivelar essa peça. Então, vamos falar um pouco sobre os fatores negativos dele. Ele tem um custo maior, essa cola aqui, ela tem um valor mais elevado. Já o pó, que muita gente acha que é caro, tá? Ele dura muito tempo, tá? Esse aqui você usa bem pouco para fazer uma soldagem, ele acaba durando bastante tempo.
Então é bom pensar que o valor da cola vai ser o maior. E outro fator negativo é que ele tende a deixar a superfície porosa, tá? Então você tende a ter alguns poros, alguns furinhos assim de alfinete, e ou você termina a soldagem e passa uma camada fininha da própria cola, né, para tampar esses furinhos, né? Aí vai demorar um pouco mais para secar, porque ela não tem o acelerador de secagem do pó. Ou você aplica uma camadinha de massa. A gente gosta de utilizar massa UV, tá? E quando eu falo fina, eu tô falando literalmente apenas tampar os furinhos, tá? O ABS ele funciona muito bem também, porque a cola, essa cola ela adere muito bem ao plástico ABS e também ela tem uma dureza maior, que nem o plástico ABS também tem. Então agora vamos mostrar um pouco desse processo de solda com pó mágico. Então o primeiro passo é aplicar uma camada fina de cola e depois aplicar o pó. Vocês viram que eu estava misturando ele para misturar não só o plástico, para misturar o plástico junto do endurecedor que ele tem, né? E é fazendo isso, e aplicando camadas finas de cola e preenchendo com pó, até que você consiga preencher a cavidade totalmente, né? E eu fiz essa cavidade por dentro para a solda penetrar melhor, e depois eu fiz a mesma coisa por fora. E agora eu tô aí preenchendo essa cava na parte de fora. Eu gosto sempre de deixar essa solda um pouco mais alta do que as outras partes do plástico, né? Aí depois eu consigo lixar e dar um acabamento bem legal. No final não precisa nem usar massa. Então o último método aí de soldagem que eu vou falar hoje é a soldagem com ferro de solda. Eu não estava nem pensando em incluir esse método, né? Porque o ferro de solda não é uma ferramenta que é feita para soldar plástico, né? Então, na minha cabeça é uma coisa que não daria muito certo, né? Que não faz muito sentido. Só que eu vi tanta gente usando isso aqui na internet, no Instagram, gente famosa utilizando, que aí eu resolvi incluir. Como eu disse, isso aqui não é uma ferramenta que é feita para soldar plástico. Ela é feita para soldar fios, né? Com estanho. E como ela não é desenvolvida para isso, ela acaba chegando em temperaturas muito mais altas do que as recomendadas para soldar o plástico, né? Uma ferramenta dessa pode variar aí de 200 até mais de 400 graus, né? E o plástico PP ele começa a queimar depois de 330 graus Celsius. E já o EPDM ele começa a passar por um processo de decomposição química a partir de 200 graus. E esse processo de decomposição que o EPDM passa faz com que ele fique mais quebradiço, então deixa a sua solda menos resistente. Ó, aqui ele já esquentou. Então a gente vai começar a derreter esse plástico aqui e tentar soldar os dois lados, né? Então, uma coisa que a gente tem que se atentar primeiro é para ver se não está saindo fumaça, né? No caso, a fumaça está saindo aqui direto do meu ferro de solda, né? Então o que está queimando é o que está aqui na ponta, né? Mas se você estiver apertando aqui e estiver saindo fumaça do que tu está apertando, significa que tu está queimando o plástico, né? E principalmente o EPDM, né? Que eu já falei que é o elastômero que deixa o plástico flexível. Então você vai ter uma solda em que a região que você soldou está com o EPDM mais fraco, que significa que a peça vai ficar quebradiça. Então, eu acho que por dentro aqui já está bem legal, ó. Chegou até a ficar bem escamadinho tudo, mas é aquela coisa, né? Por dentro, nenhum sinal de fusão. Eu não consigo ver nenhum plástico vindo aqui de fora para dentro, né? Então, significa que não teve a melhor fusão possível. E sinceramente, esse método até me surpreendeu, tá? Eu achei que ele ia queimar muito mais o plástico. Mas claro, eu estou usando um ferro de solda com uma potência bem baixa. Ele é um ferro de solda de 34 watts. Então se você estiver usando um com uma potência maior, eu recomendo você botar ele na tomada, esperar esquentar e ir meio que tirando da tomada. Porque se você estiver apertando ele aqui e ele estiver saindo um monte de fumaça, significa que você está queimando o plástico e não está fazendo uma boa soldagem. Então pessoal, esse aqui é o resultado de cada solda, ó. Esse aqui, vamos pela ordem. O Veda-Choque,
Eu botei um pouco de calor, ele já deu uma secada. Acho que tem até como lixar já. Aqui é a soldagem com grampo. Aqui é o portermofusor. Aqui é solda com pozinho mágico. E aqui é com ferro de solda. Vamos virar. Aqui não tá muito justo para solda com veda-choque, tá? Porque eu não fiz ela por dentro, por fora ainda, tá? Então teria que fazer, só que ela ainda tá meio úmida, eu não queria ficar mexendo muito na peça, né? Para não quebrar. Aqui tem a com grampo, que teve um dos piores resultados, tá? Aqui ela não tá soldada mesmo. Aqui é a solda por termofusão. Aqui é a solda com pozinho mágico. E aqui é a com o ferro de solda. Então agora eu vou passar a lixadeira nessas 4 aqui e vamos ver quem vai ficar com o acabamento melhor. Então pessoal, para lixar e mostrar o acabamento dessas soldas, eu vou utilizar essa retífica bateria da Mirka. Essa aqui é uma ótima ferramenta, tá? A versão dela pneumática, que eu vou lá pegar para vocês. Essa aqui ó, é a versão pneumática. Você consegue usar em lugares com difícil acesso. Isso aqui você pode chegar e regular aqui, ajustar, botar qualquer tipo de disco que você quiser. Eu também vou usar a Mirka Deros, que é uma lixadeira rotorbital com o disco Abranet 120. Para quem não conhece o disco Abranet, ele é uma rede, tá? Então é o melhor tipo de abrasivo para usar com aspiração, tá? Aqui eu estou usando o grão 120, que já vai ser bom, já vai conseguir tirar os ciscados daquela lixa ali, da retífica, e também não é muito agressivo, né? Legal que não tem que ficar se atentando ao alinhamento dos furos, né? Já que ela é toda em formato de rede. E eu vou conectar a aspiração. Para plástico, rotação baixa, tá? Se tu usar uma rotação muito alta, só vai esquentar o material. E em vez de você cortar, tu vai estar derretendo ele. Aí a lixa funciona pior ainda. Então, rotaçãozinha baixa. E pá, aqui ó. Aqui ó pessoal, aqui é o resultado depois de lixar, né? Para mostrar o acabamento. Aqui ó, o que eu fiz com a ferro de solda, ó, ele já não aguentou. Provavelmente ele não soldou direito e na hora que lixou, ele acabou quebrando. Aqui o com pozinho mágico eu acabei dando até uma reforçada a mais por dentro, ó. E claro, se eu chegar aqui e apertar aqui, né, principalmente nessa direção, ele provavelmente vai quebrar, tá? Porque eu já falei, ele tem uma alta dureza. Já esse aqui, que é o com termofusão, ele fica com uma elasticidade muito boa, ó. Então ele consegue dobrar muito bem. Já o feito por grampo aqui, por mais que tenha parecido que tenha ficado bom, né? Se eu chegar e dar uma dobradinha, ó, já consigo ver que ele se abre todo. E o com veda-choque, eu provavelmente vou mostrar para vocês amanhã o resultado da força dele, tá? Porque hoje ele ainda não tá completamente seco. Os cantinhos aqui ainda estão meio úmidos, tá? Eu passei o soprador térmico, só que eu acho que ainda não tá completamente seco. Então amanhã já vai estar mais próximo do tempo de cura dele. Então, ó, pessoal, para mostrar o resultado para vocês e a força que a solda por termofusão fica, ó aqui, ó. Olha esse aqui. Não quebra, ó. Já, se eu fizer isso aqui com um pozinho mágico, provavelmente vai quebrar, ó. Ó aqui, ó. Aqui ele já deu um quebradinho. Por quê? Porque ele tem uma dureza maior, tá? Então, claro,
num impacto desse é difícil um reparo que não quebre, mas o pozinho mágico, já que ele é mais duro, ele acaba quebrando, né? Mas vamos comparar agora com os grampinhos. O grampinho não tem nem que bater, ó, só fazer assim, ó. Ele já começa a se abrir todo. E o feito com ferrinho de solda, aqui, ó, muito fraquinho. Aqui, ó, termofusor. Foi feito só uma passada, tá? Poderia ter sido feito mais. Conclusões finais, então. Para você que quer fazer um trabalho aí de reparo de plástico na sua casa, eu recomendo o Veda-Choque, tá? Por mais que seja um produto que não seja muito eficiente para uma oficina de pintura e funilaria, para uma pessoa que está querendo fazer um reparo em casa, né, um caso único aí no seu carro, é um produto fácil de utilizar, ele consegue dar um acabamento legal e por mais que ele tenha um preço um pouco mais elevado, isso compensa, porque é um investimento baixo, né? Mas se você trabalha numa oficina e faz bastante reparo plástico, eu recomendo soldagem por termofusão e o pozinho mágico, tá? E principalmente usar o termofusor na parte interna, né, para dar uma fusão boa, para poder juntar as duas peças, fazer uma solda com uma fusão legal, e o pozinho mágico em cima para dar acabamento, tá? Isso aqui também é muito bom para furados, nicados, às vezes riscos também, você pode usar isso aqui no lugar da massa poliéster. E também, como eu já tinha falado antes, saiba o tipo de plástico que você está trabalhando. Saiba qual que é a composição do plástico, qual que é o tipo dele, saiba a dureza dele, se ele é flexível, se ele é mais duro, e aí você consegue ver quais métodos melhores para você utilizar. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Eu quis fazer um vídeo um pouco mais explicativo para ajudar você que está assistindo aí a achar qual que é o melhor processo de soldagem. E se quiser deixar alguma sugestão ou alguma dica, alguma dúvida nos comentários, pode deixar. A gente vai fazer mais vídeos sobre isso, tá? Sobre pintura automotiva, sobre funilaria, preparação, todos esses assuntos, né? Se puder também se inscrever e curtir o vídeo, eu agradeço muito. Muito obrigado e até a próxima.